Então você é advogado, está lá no seu escritório e de repente entra uma cliente dizendo: doutor, fui pedir minha licença maternidade lá no trabalho e a empresa se recusou a conceder. Quero entrar com ação. O que eu posso fazer? Aí você ali todo prestativo, sim, não, podemos, claro, ajuizar uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, pedindo danos morais porque essa situação é muito absurda. Que dia que nasceu a criança? Não, doutor, na verdade eu comprei, a minha filha ela é uma bebê reborn. Aí você tá ali como advogado diante de uma situação dessa, o que você vai pensar? O que você vai falar para essa cliente? Minha querida, não é bem assim que as coisas funcionam, ou você vai pensar, não, podemos desenvolver uma tese e apresentar isso ao Poder Judiciário. A empresa deveria sim ter concedido a licença maternidade nessa situação, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana. Nessa última semana, um advogado acabou fazendo seguindo essa segunda linha de raciocínio e ajuizou uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho de uma trabalhadora em razão da negativa de concessão de licença maternidade para ela que tinha se tornado mãe de um bebê reborn. Essa situação, ela, apesar de esdrúxula, teve uma reviravolta muito interessante que você vai ver comigo aqui nesse vídeo agora. Mais uma vez nós vamos reagir a alguns tweets que eu peguei lá no X, que o pessoal está comentando sobre esse assunto. E esse assunto, cara, ele tá muito em pauta agora, bebê reborn, que do nada surgiu, o mundo tá meio sem entender. Eu mesmo não conheço ninguém que tem um bebê reborn, enfim, é algo que parece que está na mídia, mas no mundo real eu ainda não me deparei com um desses bebês aí. E seguinte, vamos contextualizar. Ontem, quando eu abri o Twitter por volta de 7 horas da noite, tava lá um tweet do Juan N. Batista, advogado, e ele falou: uma mulher entrou com pedido de licença maternidade por conta de bebê reborn no TRT5, na Bahia. Enviaram no meu WhatsApp e eu não acreditei. Abri o site do tribunal e é verdade. A advogada disse que a trabalhadora criou laços com a boneca e está pedindo 120 dias de licença maternidade. Ainda alegou que foi vítima de zombaria no trabalho quando pediu a licença. Se essa advogada não sofrer uma advertência, a justiça desse país é uma palhaçada. Quanto à mulher, só resta internação. Realmente, cara, uma situação dessa aqui, sendo levada a sério, não é caso de licença maternidade. É caso de afastamento por algum transtorno psiquiátrico, alguma situação dessa natureza, de psiquiatria mesmo. Não faz o menor sentido a partir da compreensão lógica, racional, você querer atribuir a um boneco, a uma coisa, efeitos jurídicos que decorreriam do estado de filiação. Enfim, faltam até palavras para descrever uma situação como essa. Aí ele até inclusive botou aqui um print que ele fez lá da argumentação desenvolvida pela advogada. O bebê reborn, artisticamente criado, não é mero objeto inanimado. É para a reclamante sua filha. É portadora de nome, vestida com ternura, acolhida nos braços e no seio emocional da autora, que dela cuida, vela, embala e protege como qualquer mãe. Ao comunicar à reclamada sua condição de mãe e requerer a concessão de licença maternidade por 120 dias, bem como recebimento de salário-família, foi alvo de escárnio, zombaria e negação absoluta de direitos. Cara, assim, a gente não pode negar que, pelo menos do ponto de vista narrativo, quem redigiu isso aqui conseguiu articular muito bem as palavras e construir um raciocínio que flui e tenta concluir de forma lógica, de forma interessante. Enfim, comentando esse mesmo tweet do Juan, teve uma pessoa aqui que falou:
Carla Fernanda, o processo é cheio de erros. Quem assina a petição não é quem está com o nome na peça e na procuração. O endereço do comprovante de residência não bate com a inicial e procuração. Os pedidos não têm valor. Isso está muito com cara de quem só quer viralizar e está conseguindo. Inclusive, isso aqui acabou gerando uma grande reviravolta nesse caso, porque o que aconteceu? Há uma procuração nesse processo, pelo que a mídia e as redes sociais têm repercutido, que foi outorgada ao advogado fulano de tal. E a petição inicial da reclamação, pelo que as pessoas têm falado nas redes sociais, foi subscrita por esse advogado fulano de tal, o PDF. Porém, o protocolo no sistema processual, lá daquele tribunal, foi realizado por outra advogada. É esse nome que vai ali no protocolo que vale para fins de representação judicial do advogado. Não é o nome que está no PDF, é o advogado que faz o protocolo no sistema processual. Então, ela aponta aqui esse vício, que seria uma irregularidade formal, no sentido de que a advogada que realizou o protocolo não tem procuração nos autos. E isso seria um problema processual. E calma que a gente vai chegar que isso aqui acabou gerando outra situação. Acabou gerando uma reviravolta no caso. No tweet do Migalhas, mãe de bebê reborn processa empresa que negou licença maternidade. Teve um comentário aqui interessante do ponto de vista processual, feito pelo Alessandro. Essa ação é inepta, pois falta legitimidade e interesse de agir. Se a ação estiver em curso, então está demonstrado baixo nível do judiciário. Esse foi o tweet do Alessandro. Eu até respondi o tweet dele lá, porque eu discordo. Pela teoria da asserção ali, se algum processualista de plantão quiser me corrigir, fique à vontade aí nos comentários. Mas pela teoria da asserção, você vai verificar ali as condições da ação, legitimidade e interesse no momento do ajuizamento. Então, aparentemente existe legitimidade, ela teria sido uma pessoa que teria o seu direito, pretenso direito, à concessão de licença maternidade, sido negado. Então, ela foi a pessoa afetada por essa violação desse direito. Legitimidade. Interesse, também é a mesma coisa. Ela precisa se valer do socorro do judiciário para que esse direito seja assegurado. Então, do ponto de vista de condições da ação, eu não vislumbro nenhum problema. Porém, por ser algo tão esdrúxulo, eu acredito que esse processo poderia morrer por meio daquela sentença de improcedência liminar do pedido. Já ao receber a inicial, ao invés de despachar citando a parte reclamada, poderia já de cara o órgão julgador julgar improcedente o pedido, e aí já mata ali, não viabiliza depois uma repropositura da ação, e já morre ali esse processo esdrúxulo, já aplica uma multa de litigância de má-fé, enfim. Eu acho que esse processo poderia acabar ali na improcedência liminar. E agora é a grande reviravolta. Isso tudo aconteceu no dia de ontem, no fim do dia, à noite, começou a repercutir, muita gente postando, muita gente comentando. E hoje de manhã, quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo, esse mesmo advogado Juan, acho que meio que para prestar contas do que ele tinha divulgado no dia anterior, já postou novamente: advogado acabou de se manifestar nos autos. Parece que a outra advogada fraudou a procuração. Alegou que esse advogado, né? Alegou que desconhece a autora, está sofrendo danos à sua imagem e pediu instauração de inquérito contra a outra advogada pela fraude. Então, era uma situação que estava esdrúxula demais para parecer ser verdadeira. Assim, seria inviável acreditar que um advogado apresentaria essa pretensão em juízo. E aí ele apresentou aqui os prints da petição desse advogado se manifestando nos autos, dizendo que jamais teve qualquer vínculo pessoal ou profissional com a parte autora e que essa procuração assinada eletronicamente por outra advogada, a petição inicial, perdão, ela teria sido fraudada. Uma procuração fraudulenta em nome desse advogado. Enfim, é uma situação assim diferente que a gente vai
tomando conhecimento aí conforme as coisas vão acontecendo em tempo real. Se surgir alguma outra novidade interessante, eu gravo um outro vídeo aqui pra gente comentar. E, pô, me fala aí nos comentários o que você achou. O que você diria para uma potencial cliente que batesse aí na porta do seu escritório querendo ajuizar uma ação como essa? É uma situação, assim, inimaginável, mas que acabou se tornando realidade. Vamos conferir aí as cenas dos próximos capítulos. E eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, deixar um like para que esse vídeo possa ser visto por mais pessoas e eu não fique aqui gravando sozinho, né? Porque também ninguém merece ficar falando sozinho e, pô, se não tiver gente assistindo, eu vou parar de gravar esses vídeos aqui, né? Vamos lá, deixa um like e me segue lá no Instagram também, @abesvox. Até o próximo vídeo.